Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje aqui, que na verdade vai ser dividido em duas partes, vai ter dois vídeos, na verdade, vão ser dois vídeos diferentes. Vamos tratar dessa maneira porque são dois assuntos que podem ser trabalhados de formas separadas, mas que no fundo eu tô fazendo pelo mesmo motivo, porque eu tô corrigindo uma besteira das grandes. Mais uma do AD aí, estamos falando de um cara que eu não entendo até hoje como o cara que só demonstrou sua ignorância falando sobre a Idade Média no YouTube brasileiro conseguiu se tornar a referência de Idade Média no Brasil. O cara só falou besteira quase até agora. O cara, ele é umas coisas grotescas, não entendo como. E isso se tornou a referência de Idade Média no Brasil. Aí quando eu falo que o medievalismo vai mal no Brasil, ninguém acredita, porque tá se tornando popular. Filho, sei lá o que tá se tornando popular, mas com certeza se você pegar o sinônimo da palavra medievalismo, acho que devo fazer mais um vídeo pensando nisso também, você verá que o termo original tá morrendo, o significado dele, vendo essas merdas acontecerem, né? Mas enfim, o que nosso grande desconhecedor de Idade Média, o que ele falou dessa vez? Bom, gente, ele falou dessa vez a questão do cara ser rico para poder ter armas, armaduras e ir pro campo de batalha. Tá certo, tá errado e a coisa é mais confusa do que isso. Este é um assunto muito profundo e, cara, se tem uma coisa que eu não consigo compreender até hoje, esquece esse cara específico, mas todo mundo fala, é questão de valores com a Idade Média, porque, filho, basear em valores do que acontecia na Idade Média é uma coisa tão absurda, mas tão absurda que por si só já, se a pessoa admite que isso é uma verdade, ela já tá errada, honestamente. Porque são muito poucos os registros de valores reais existentes no período e esses representam objetos específicos ou coisas específicas, e não, como vamos dizer, a média da época, o normal. Então, esse vídeo acho que eu vou trabalhar mais a questão do dinheiro do período medieval em si. E do porquê que tal coisa não faz muito sentido da gente pensar no dia de hoje. Mas eu tenho nos planos do segundo vídeo deste mesmo tema a ideia de trabalhar a questão de nobreza em relação a dinheiro. Então eu vou fazer primeiro o vídeo a respeito do dinheiro no período e depois farei um vídeo para explicar a questão da relação entre a nobreza e o dinheiro. Que aí primeiro fala do assunto mais básico, depois fala do assunto um pouco mais profundo. Então vamos lá, nobres amigos. Dinheiro na Idade Média. Se tem uma coisa que todo mundo que realmente estudou história, estudou Idade Média sabe, e isso já é fonte até batida, não é coisa assim, é uma grande curiosidade, é uma grande novidade que ninguém até então sabia. Na Idade Média, as pessoas faziam escambo para fazer as trocas delas. O comércio era fortemente marcado por escambo, principalmente o comércio interno do feudo. Comércio intrafeudal, vamos dizer assim. Existia o comércio interfeudal, que era o comércio entre feudos diferentes, entre reinos, entre localidades diferentes, e o comércio intrafeudal, que era o comércio interno do feudo. Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que quando falamos de comércio interno de um feudo, de uma vila, de uma cidade, ou somente cidades menores, localidades menores, que na prática era o grosso do que representava a Idade Média, já é de praxe a ideia de que esse comércio era feito por escambo. E o que é escambo, nobres amigos? Escambo é a troca sem dinheiro. É tipo, o cara vai trocar um saco de trigo por uma faca, ou ele vai trocar o saco de trigo dele por ovos, ou uma galinha, ou sei lá. E aí, esse era o comércio interno dos feudos na Idade Média. Por quê? Porque normalmente moedas, ouro, joias e coisas de grande valor. Imagina só, você vai comprar uma coisa que custa um centavo com uma nota de 100 reais. Como é que o cara vai conseguir troco para isso? Lógico que é mais ou menos essa. O dinheiro, ou os metais valiosos, ou coisa assim, durante a Idade Média, tanto valor, mas tanto valor em relação às coisas que iam ser comercializadas do dia a dia, assim, você ia comprar toneladas delas com uma moedinha de ouro. Isso é uma expressão, tá? Não levem isso a sério que eu mesmo não teria como quantificar o quanto seria comprado ou não com uma moeda de ouro. Porém, eu sei que seria uma quantidade muito grande, até por isso que o ouro era evitado de ser utilizado em coisas muito simples. Isso é o que eu sei, eu consigo afirmar para vocês. Mas eu não vou falar da quantidade real, até porque não dá para falar sobre isso, né? Ia ficar meramente nas estimativas. Mas, enfim, o ouro compraria muita coisa, ou teria um poder de compra imenso, e eles não iam conseguir troco no processo. Essa expressão faz sentido mesmo. É como você ir com uma nota de 100 reais para comprar uma coisa que custa um centavo, 10 centavos. O cara não vai ter troco para te devolver, então é capaz que ele nem aceite fazer essa venda para você, porque ou ele vai te vender uma quantidade absurda para conseguir valer aquela nota de 100 reais, ou ele não vai fazer a venda para você, provavelmente. Ou ele vai superfaturar a venda para simplesmente conseguir aceitar seu pagamento, porque esse é o comércio interno de um feudo, majoritariamente feito por escambo.
Isso quer dizer que as pessoas não tinham ouro, não tinham dinheiro na Idade Média, ou nenhuma forma de moeda? As pessoas, mesmo as mais simples, poderiam ter dinheiro, mas eles não utilizariam isso para comprar coisas que não justificaria esse uso, pelo motivo que eu acabei de dizer aqui. Eles poderiam sim ter. O nobre poderia ter ouro, dinheiro? Sim, poderia. O ferreiro da vila poderia ter? Poderia. O ferreiro da vila poderia aceitar esse dinheiro, ouro? Poderia. Mas, novamente, lembra da questão que eu falei do poder de compra? Às vezes, esse ouro não se justificava pelo que você está querendo gastar ele. Então, não é necessariamente um bom parâmetro de medida para muitos casos. Mas não quer dizer que não havia dinheiro na Idade Média. Quer dizer que o dinheiro não era utilizado para nada? Não, ele era utilizado, mas ele era utilizado para compras de maiores valores. Ele poderia ser usado para comprar coisas de um ferreiro? Poderia. Embora provavelmente o ferreiro da vila, assim. Não vamos pensar naquele grande mestre artesão que vivia numa grande cidade e todo o resto. Vamos pensar na Idade Média como ela realmente era. Como realmente eram os pequenos feudos e as vilas deles. E provavelmente o ferreiro de uma pequena vila feudal, ele ia estar apto tanto a negociar por escambo seus produtos forjados, sejam enxadas, facas ou até espadas, quanto ele estaria apto a aceitar dinheiro mesmo. Então, ele poderia sim aceitar dinheiro. Agora, esse cara ia cobrar grandes valores por seus produtos? Esquece o mestre artesão que está lá no centro da maior cidade. Estamos pensando aqui no ferreirinho de vila, tá? Porque este representava muito mais a realidade da época do que o grande artesão que vivia na grande cidade. Este cara, provavelmente, apesar de poder aceitar o dinheiro por mexer com coisas que têm um pouco mais de valor do que um saco de trigo, meramente, ainda assim o ouro com ele ia ter uma puta paridade de compra. O que eu quero dizer com isso? Se você pagasse ele em ouro, em algum desses bens utilizados como dinheiro na época, você ia conseguir comprar muita coisa dele ainda assim. Tudo bem, talvez você não comprasse. É chute que eu tô falando, tá? E eu sou honesto com isso porque, como reconhecimento de não saber os exatos valores, e não saber porque é uma coisa realmente um tanto quanto impossível de ser mensurada, e quem tentar provar o contrário disso provavelmente já pode ter aquele pé atrás, desconfiar que tem alguma coisa errada aí, porque tem mesmo. Enfim, como chute aí, ao invés de ele comprar 100 sacos de trigo com uma moeda de ouro ainda compraria mais de uma faca, entendeu? Provavelmente ainda compraria mais de uma faca esse cara. Provavelmente compraria uma espada do cara ou até mais que isso. Então, sim, uma vez eu vi um cara fazendo conta de quanto valia uma espada, e na hora a primeira coisa que eu fiz foi questionar esse mesmo ponto. E agora voltando aqui questionando ele sobre o ponto de vista de outro cara, agora repetindo a mesma besteira, provavelmente esse ferreirinho não ia cobrar um valor tão absurdo. Quer dizer que a coisa não fosse cara? Não, mas quer dizer que o caro e o barato na Idade Média é algo muito mais difícil de mensurar do que a gente está acostumado a ver nos dias de hoje. Hoje, sei lá, vamos pensar assim, uma espada custa 100 reais, ela é barata. Uma espada custa, sei lá, 10 mil reais, ela é cara. Mas você sabe a diferença do preço de uma espada para de outra. Na mesma moeda, você sabe a diferença de valor entre uma coisa e outra. Na época, isso não era algo tão simples assim. E mais do que isso, vamos pensar. Uma faca custa 50 reais, uma espada custa 6 mil reais. Você sabe que uma espada é cara em relação a uma faca? Porque a faca custa muito menos do que a espada. Você sabe a proporção do quanto a menos. E você tem como saber isso nos dias de hoje porque você pega o preço de uma e de outra e você olha. Na época, tudo bem, talvez eles tivessem a noção, mas essa diferença de preço ia ser a mesma em todos os feudos? Ia ser a mesma em todos os ferreirinhos de vilas? E mais do que isso, os caras que comparam esses preços, geralmente eles pegam a comparação do grande mestre artesão de uma cidade. Quem garante que essa proporção, que esses valores, são realmente algo fruto da realidade ou são meramente um valor que eles encontraram registrado e agora estão utilizando como referência para tudo? Ainda mais sabendo que se tratar de uma sociedade que vivia à base do escambo muitas vezes. Mas enfim, existia dinheiro na Idade Média e eles utilizavam para alguma coisa? Sim, existia dinheiro. Existia sim. Pessoas comuns poderiam ter dinheiro com elas? Poderiam. Qualquer pessoa poderia ter dinheiro com ela ou ter alguma reserva de valor em alguma coisa que era tratado de forma análoga a dinheiro. O que eram essas coisas? Essas coisas poderiam ser moedas antigas ou de outros povos. Sim, moedas romanas foram utilizadas ao longo da Idade Média durante muito tempo. O que tornava elas especiais? O fato de elas serem escassas. Porque provavelmente já não teria mais ninguém para ficar cunhando moedas romanas já após a Idade Média. Havia uma quantidade limitada delas, eles sabiam que era um meio de troca já era conhecido pelo uso, porque afinal Roma não simplesmente evaporou do mapa do nada. Tudo que havia de conhecimento naquela civilização permaneceu existindo. O fato de ter se dividido em sociedades menores não quer dizer que tudo isso foi perdido. Então era conhecimento como funcionava o uso da moeda, continuou sendo utilizado. Moedas antigas então, ou de outras civilizações, às vezes civilizações de outros continentes, países, localidades. Ouro e metais preciosos também eram utilizados como moedas.
e de forma relativamente comum até mais do que as moedas romanas, porque pensa só em territórios tipo a Escandinávia, onde Roma nunca colonizou nada lá. Mas aí já era conhecido e poderiam ser tanto como apetrechos, joias ou coisa assim, como simplesmente um pedaço do metal, ou até o metal cunhado no formato de alguma moeda. Neste caso, separo das moedas antigas porque o valor das moedas antigas advém do conhecimento de uso delas, enquanto o valor do ouro advém do seu peso e da sua quantidade, o que torna coisas diferentes na forma de ser utilizado. Temos essas duas coisas como dinheiro. E tínhamos também aqueles bens de troca fácil, de fácil aceitação. Estes também poderiam ser utilizados como dinheiro. Embora uma coisa registrada um pouco menor e um pouco menos relatada, existe relato de uso. Como eu falo para todo mundo aqui, o que é histórico é o que existiu e não é por ser melhor, mais inteligente, mais elaborado, mas sim por ter existido de fato. Isso que torna alguma coisa histórica. E, enfim, esse era o dinheiro. Pessoas comuns poderiam ter deles, esses meios de troca? Poderiam. Nobres poderiam ter esse meio de troca? Poderiam. Mercadores e outros profissionais liberais ou membros de corporação poderiam? Sim, poderiam. Agora, uma coisa importante ressaltar é que não é o fato de alguém poder ter alguma forma de meio de troca desses aí, que necessariamente a pessoa teria. Eu vou aprofundar mais no outro vídeo lá, a questão dos nobres em relação ao dinheiro. Mas é muito importante ressaltar que poderiam haver nobres que tivessem muito poder e não tivessem um centavo no bolso sequer. E ao mesmo tempo poderiam haver mercadores ou até camponeses mais ricos do que os nobres em si. Porque, como eu falei, eu vou explicar isso mais a fundo no outro vídeo, né? Sobre nobres e riqueza. Mas o poder não tinha necessariamente a ver com o dinheiro na época. E o nobre poderia ser miserável em quantia de ouro. E ainda assim ser mais poderoso que um cara que tivesse muito ouro. Porque uma coisa não tinha necessariamente vínculo com a outra. E bom, nobres amigos, acho que com esse vídeo podemos concluir que quando falamos que uma coisa era muito cara ou muito barata na Idade Média, primeiro, estamos falando em expressões. Isso é puramente uma expressão, porque é muito difícil comprovar o quão mais caro era uma coisa do que outra na época. É muito fácil chegar assim e falar, não, o cara tinha uma armadura custava o preço de uma Ferrari da época. Mas isso é uma expressão, porque você não sabe quanto realmente custava uma armadura na época. Ai, mas eu achei o registro tal, do ferreiro tal, famoso lá do centro de Paris, de 1300, que vendeu a armadura tal pelo preço tal. Cara, estamos falando, nesse caso, de um ferreiro específico, um grande mestre artesão do centro de uma grande cidade, qual o local estava habituado com o uso de dinheiros ou metais preciosos no seu comércio, e tal coisa poderia simplesmente não refletir a realidade do ferreiro do interior da Escócia, por exemplo. Mas você acha que o ferreiro do interior da Escócia não poderia fazer uma armadura também para o nobre do interior da Escócia? E aí, essa armadura seria mais cara ou mais barata? Ou melhor dizendo, qual que seria o valor dessa armadura? Como você ia quantificar isso? Então, né? Vocês não acreditarem em uma besteira sem tamanho quando as pessoas começam a se referir a valores na Idade Média, porque se tem uma coisa que é absurdamente errado e as pessoas erram pra caramba isso hoje quando falam. Acho que é uma das maiores besteiras. Só não é maior do que a quantidade de gente que ia pra guerra na Idade Média. Não é maior em termos de besteira, tá? Porque a quantidade de gente que já viram o vídeo e sabem o quanto realmente ia e o quão forçada é a situação, né? Mas eu diria que depois daquela besteira, essa é provavelmente a maior que vocês vão ouvir por aí. Porque pessoas tentando fazer conta com relação à Idade Média. Filho, não tem como fazer conta. Poderia fazer um vídeo só explicando todos os motivos por que fazer contas a respeito da Idade Média já soa uma questão absurda. Vai ficar para um dos próximos aí. Então, espero que tenham compreendido. Essa noção do caro e do barato é... Tudo bem, você sabe que é caro, mas tá, o quão caro é isso? É caro, tipo, absurdamente caro? Ou é caro, tipo, é caro, mas dá pra pagar. Você não tem como saber. Pois é. Enfim, por esse vídeo é isso, nobres amigos. Espero ter ajudado vocês a esclarecer mais dúvidas a respeito das merdas que estão sendo faladas por aí. Se gostaram, por favor, deixe o joinha. Obrigado e até a próxima.